agora na companhia de Juliana Albanese e o Tem Base Saúde e Bem-Estar. E olá você aí de casa, nosso programa já está começando, que você já sabe, é o Tem Base, Saúde e Bem-Estar. E agora nós vamos falar sobre exercícios físicos e hipertensão. Algumas pessoas que sofrem de hipertensão têm muito medo de praticar exercícios físicos, e não é para menos. Sem orientação médica pode ser muito perigoso, mas você vai ver que exercício certo e na medida pode ser um grande aliado para uma vida mais saudável. A hipertensão ela é um aumento da pressão do sangue na parede dos vasos, um aumento maior do que a normalidade, que hoje é entre 120/80, ou chamado 12/8, e acima disso é anormal, que é a hipertensão arterial. Olha, o exercício físico, ele atua por meio de hormônios também, na liberação hormonal, de maneira a melhorar a resistência desse vaso, a melhorar o fluxo sanguíneo, a distribuição do fluxo sanguíneo para esses vasos, melhora essa chamada resistência vascular periférica. O aluno também melhora a qualidade de vida global, com redução de peso, redução de colesterol, de glicemia e afins. Olha, todas as atividades físicas fazem efeito, desde ela feita em meio aquático, como a hidroginástica, a natação, como meio normal, caminhada, exercícios aeróbios e também o chamado treinamento de força, que é a musculação, desde que sempre bem orientados. Tem que ser feita uma avaliação pelo cardiologista. Esse cardiologista vai verificar qual a intensidade, o nível, vai passar para o professor de educação física. Este vai fazer uma avaliação prévia e ver quais são os níveis, até onde vai chegar com esse aluno. Bom, primeiramente, aquela questão básica, não é só fazer atividade física, é também diminuir o consumo de álcool, não fumar. Fumo, ele faz os vasos ficarem cada vez mais contritos, então é diminuir essa bebida, essa ingesta de álcool, o fumo, diminuir a ingesta de gorduras em geral. E agora nós vamos falar de um assunto íntimo, a candidíase, que é uma doença provocada por um fungo e deve ser tratado com antimicóticos. Suas manifestações podem ser diferentes nos vários tipos de paciente, mas eles têm algo em comum, pois provocam um grande desconforto vaginal. Mais informações e o tratamento adequado você vê agora no nosso Tem Base Saúde e Bem-Estar. Candidíase é um fungo que pode acometer várias partes do corpo da pessoa. Na mulher, acomete geralmente a vagina, pode acometer o intestino e pode acometer a mucosa oral. A cândida é o vulgo sapinho que dá em crianças. Só que nas mulheres, quando elas têm alguma alteração, geralmente é muito comum, principalmente no verão agora, o quadro de cândida. Olha, geralmente a gravidez é uma fase da mulher que ela está com a imunidade dela baixa. Então, geralmente as mulheres grávidas é muito comum elas terem o quadro associado de cândida junto com a gravidez. E geralmente uma cândida, quando não é tratada durante a gravidez, a gente observa que pode trazer um risco do parto prematuro, ou seja, do neném nascer fora da hora. Geralmente as pacientes chegam no consultório com queixa de corrimento vaginal. E o quadro característico da cândida, a paciente chega falando que ela apresenta corrimento vaginal branco, tipo um leite talhado, apresenta um quadro de
prurido vaginal que coça muito a vagina, e ela apresenta, em alguns casos, quando ela vai fazer xixi, o xixi, ao encostar na vulva que está machucada pela cândida, ela apresenta dor na hora de fazer xixi também. E apresenta a mucosa vaginal por fora, fica vermelha e permeada pelo fato do mecanismo de coçar a vulva. A cândida, 99,9% dos casos, não é considerada como uma doença sexualmente transmissível. A cândida está relacionada com a imunidade da paciente e com os hábitos de vida da paciente. Vamos supor, paciente que tem o hábito de ficar muito tempo com um biquíni molhado, vai nadar, é fator de risco para a cândida. Pacientes que não fazem uma higienização adequada ou após o ato sexual ou no seu dia a dia, também é um fator de risco para a cândida. Pacientes que usam roupas muito apertadas, do tipo paciente que fica muito tempo sentada e com calça jeans, isso também predispõe um risco aumentado para a cândida. Então, o que acomete a cândida é a falta da ventilação da vagina. Tratamento ideal: existem remédios, antibióticos são antifúngicos, existem também pomadas que usa na vagina. Os cuidados principais são não usar roupas muito apertadas, dormir sem calcinha para a vagina ventilar à noite, não ter, quando for ter relação sexual e após a relação sexual, ter uma higiene adequada, ou seja, tomar banho após o ato sexual com sabonete adequado.